Caríssimos católicos, apostólicos romanos, filhos da única igreja fundada por Jesus Cristo, Deus eterno e bendito. No Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus disse minha igreja no singular, não disse minhas igrejas no plural. A Igreja Católica é a Igreja de Jesus, é a Igreja de Deus. Ela foi fundada no ano 30 em Jerusalém. Fora da Igreja Católica não há salvação. O católico que conhece a Igreja e a abandona para seguir as seitas não se salva. Jesus Cristo é católico. Nossa Senhora é católica. Os apóstolos são católicos. Até Judas Iscariotes, o traidor, aquele covarde e falso, foi católico, mas não perseverou. Jesus Cristo chamou Judas de filho da perdição, João 17:12, e de diabo, João 6:70. São João diz que Judas Iscariotes era ladrão, João 12:6. Estimado católico, vamos refletir sobre as penas do inferno. Nessa segunda parte, vamos refletir sobre a pena dos sentidos. No inferno há todo o mal e dor. A Sagrada Escritura diz que o inferno é lugar de tormentos, especialmente insiste no suplício do fogo. Denomina-se pena dos sentidos. A pena dos sentidos consiste no fogo e outros tormentos que os condenados sofrerão no inferno para sempre. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que o fogo do inferno é voraz e inextinguível. No Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 48, diz: Fogo que nunca se apaga, onde o verme não morre e onde o fogo não se extingue. Marcos 9, 48. As penas do inferno serão iguais em duração para todos os condenados, pois são eternas. O inferno é eterno para todos os condenados. Ninguém sairá desse mar de fogo. Mas, quanto à intensidade, as penas serão diferentes de acordo com a gravidade dos pecados e com o abuso das graças recebidas. Por isso que é perigoso desprezar a graça de Deus. No Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 48, diz: Aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. Evangelho de São Lucas 12:48. Prezado católico, é perigoso enterrar os talentos, é perigoso pisar na graça de Deus, é perigoso desprezar as graças do nosso Criador. Aquele servo preguiçoso que enterrou o talento ouviu do seu senhor: tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem será tirado. Quanto ao servo inútil, preguiçoso, lança-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Pode conferir no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, do versículo 28 ao 30, está claro que o servo preguiçoso
o servo relaxado, o servo que pisou a graça de Deus, se condenou ao inferno. Estimados católicos, o inferno é um cárcere fechado por completo e escuro, onde nunca penetrará raio de sol, nem qualquer outra luz, como está no Salmo 48, versículo 20. Ele vai juntar-se à geração dos seus pais, que nunca mais verá a luz. Salmo 48, versículo 20. A vista no inferno padecerá o tormento das trevas, como está no livro de Jó, capítulo 10, versículo 21. Antes de partir, sem nunca mais voltar para a terra de trevas e sombras. Livro de Jó, capítulo 10, versículo 21. Santo Afonso Maria de Ligório escreve: haverá no inferno apenas a claridade precisa para aumentar os tormentos, uma claridade que permite ver a fealdade dos condenados e dos demônios, assim como o aspecto horrendo que estes tomarão para causarem mais horror. Estimado católico, o olfato do condenado padecerá o seu tormento próprio. Santo Afonso ensina: o condenado deve ficar sempre entre milhões de condenados, vivos para a pena, mas cadáveres hediondos para a pestilência que exalam. São Boaventura escreve: se o corpo de um condenado saísse do inferno, bastaria ele somente aquele corpo, para produzir uma infecção em consequência da qual morreriam todos os homens do mundo. O condenado sofrerá também pelos gritos de desespero de milhões de condenados. Santo Afonso diz: o ouvido será atormentado com os contínuos gritos aflitivos daqueles pobres desesperados e pelo barulho horroroso que, sem cessar, os demônios provocam no fogo do inferno. Santo Afonso Maria de Ligório. Estimado católico, o membro que o condenado mais usou para pecar será o mais atormentado no inferno. A fome o castigará, também a sede. Santo Afonso explica: a gula será castigada com a fome devoradora. Entretanto, não haverá no inferno nem uma migalha de pão para matar a fome do condenado. O condenado sofrerá sede abrasadora, que não se apagaria com toda a água do mar, mas não lhe será dada uma gota d'água no inferno. Uma só gota d'água pedia o rico avarento, e não a obteve e nem a obterá jamais, explica Santo Afonso Maria de Ligório. Prezados católicos, estamos refletindo sobre as penas do inferno, pena dos sentidos, sendo que o fogo é a pior pena dos sentidos. As faculdades da alma terão também o seu castigo apropriado. O tormento da memória terá a viva recordação do tempo que em vida teve o condenado para salvar-se e que empregou em perder-se, e das graças que Deus lhe concedeu e que foram desprezadas. O entendimento sofrerá ao considerar o grande bem que perdeu, perdendo a Deus e o céu, ponderando que essa perda é já irreparável, porque
quando uma alma cai no inferno, ela cai ali para sempre. É impossível uma alma sair do inferno. Estimados católicos, a vontade verá que tudo o que deseja lhe será negado lá no inferno. O condenado nunca obterá nada do que quer e sempre terá aquilo que mais o aborreça, isto é, males sem fim. Quererá o condenado livrar-se dos tormentos e desfrutar da paz, mas sempre será atormentado, jamais encontrará momento de repouso no fogo do inferno. A pena dos sentidos que mais atormenta aos condenados no inferno é o fogo. Isso mesmo, o fogo do inferno, como está no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. São Mateus 25, 41. Estimado católico, o inferno existe. Não é uma lenda, uma invenção da Igreja Católica, do Papa, dos bispos, dos padres. O inferno é a separação de Deus para sempre, lugar de maldição e lugar de fogo, fogo eterno, fogo que jamais acabará, morada dos demônios é o inferno. Aqui nesse mundo, uma pessoa queima a mão, o braço ou o pé, desmaia de dor. Fica muitos dias no hospital se recuperando. Agora pensa no condenado ao inferno, mergulhado da cabeça aos pés num fogo que não se apaga, num fogo tão terrível que o fogo desse mundo é gelo, é água gelada, comparado ao fogo do inferno. E muitas pessoas brincam e contam piadas sobre o fogo do inferno, zombam e dão gargalhadas. A hora dessas pessoas vai chegar, a hora delas vai chegar, vamos esperar. Existe diferença do fogo aqui da terra com o fogo do inferno. Existe sim, muita diferença. Santo Agostinho escreve: comparando com o fogo do inferno, as chamas aqui da terra, isto é, o fogo aqui desse mundo, parece fogo pintado, escreve Santo Agostinho. E São Vicente Ferrer diz como se a nossa chama fosse de gelo, comparado com a chama do inferno. E Santo Afonso Maria de Ligório escreve: e a razão consiste em que o fogo terreal, isto é, o fogo aqui dessa terra, foi criado para utilidade nossa, ao passo que o fogo do inferno foi criado expressamente para o castigo eterno, escreve Santo Afonso Maria de Ligório. E Tertuliano ensina: muito diferentes são o fogo que se utiliza para o uso do homem e o fogo que serve para a justiça de Deus, escreve Tertuliano. E o monge Edward Clarke diz: o fogo do inferno é real, mas não se assemelha ao fogo que conhecemos, incapaz de exercer qualquer ação sobre o espírito, sobre a alma. Significa, pois, um queimor interior muito grande, semelhante ao sofrimento que experimentamos pelo remorso ou pelo desespero, escreve o monge Edward Clarke. Estimados católicos, a pena dos sentidos que mais atormenta aos condenados no inferno
é o fogo do inferno. Como está em São Mateus 25:41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Mateus 25:41. O condenado estará dentro dessas chamas, envolvido por elas, como um pedaço de lenha numa fornalha. Terá um abismo de fogo debaixo de seus pés, imensas massas de fogo sobre sua cabeça e ao derredor de si. Estará submergido, mergulhado em fogo, como peixe em água. E essas chamas não cercarão apenas o condenado, mas penetrarão nele, em suas próprias entranhas, para atormentá-las. Todo o corpo do condenado será pura chama, arderá o coração no peito, as vísceras no ventre, o cérebro na cabeça, nas veias, o sangue e a medula nos ossos. Cada condenado converter-se-á numa fornalha ardente, como está no Salmo 20, versículo 10. Deles farás uma fornalha no dia da tua face, Deus os engolirá em sua ira, um fogo os devorará. Salmo 20, versículo 10. Santo Afonso Maria de Ligório diz que o condenado padecerá o tormento da imobilidade. Diz o santo: da maneira como o condenado cair no inferno, assim há de permanecer imóvel, sem que lhe seja dado mudar de posição, nem mexer mão nem pé, enquanto Deus for Deus. Diz Santo Afonso Maria de Ligório. Caríssimos católicos, a pena dos sentidos que mais atormenta aos condenados é o fogo do inferno, fogo eterno, fogo que não se apaga. O católico deve obedecer com alegria e fidelidade à doutrina católica. Deve estudar a doutrina católica. São Pio X ensina, no seu Catecismo Maior, número 5, que o católico que não estuda a doutrina católica por preguiça, desprezo, comodismo, peca mortalmente. E o segundo catecismo da doutrina cristã, na lição preliminar número 15, diz que o católico que não estuda a doutrina católica por negligência e preguiça, peca mortalmente. O católico que não estuda a doutrina católica é um ídolo de tristeza. Tem boca, mas não sabe falar de Deus. Tem pés, mas não sabe andar para pregar a palavra de Deus. Tem olhos, mas não estuda a doutrina católica. Não lê a Bíblia. Não estuda os catecismos da Igreja Católica. Então, o católico que não estuda, o católico que despreza a doutrina católica é um ídolo de tristeza, é uma vergonha.